Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver mais um bloco de atividades diversificadas. Esse bloco que nós vamos ver hoje é o bloco 14. Eu vou compartilhar agora com vocês e vocês acompanhem comigo a leitura desse bloco, ok? Então, vamos lá. Então, aqui temos a capa do bloco, né? E vocês vão colocar o nome de vocês e a turma que vocês estão. Nós continuamos ainda com o tema folclore, só que nós vamos ver hoje lendas. Então, vamos realizar a leitura, acompanhem comigo, ok? Faça a leitura do texto informativo abaixo, peça ajuda de alguém para a leitura e realização das atividades. Isso é muito importante para você que ainda não consegue ler sozinho, não consegue realizar as atividades sozinho, você precisa de ajuda de alguém. A professora vai tentar ajudar vocês por aqui, né? Mas é sempre bom ter alguém ao lado para poder auxiliar vocês para fazerem as atividades. Então, vamos lá? Lenda. Lenda é uma narrativa fantasiosa transmitida pela tradição oral. É contada pelas pessoas mais velhas para os mais novos. As lendas combinam fatos reais com a imaginação popular. Devemos levar em conta que uma lenda não é uma mentira, nem tampouco uma verdade absoluta. O que devemos considerar é que uma história, para ser criada e ter sobrevivido na memória das pessoas, deve fazer sentido. Elas, muitas vezes, fornecem explicações para coisas que não têm causas conhecidas e são consideradas os livros na memória dos mais sábios. O ditado popular diz que quem conta um conto, aumenta um ponto. As lendas, pelo fato de serem repassadas oralmente de geração a geração, sofrem alterações à medida que são contadas. As lendas no Brasil são influenciadas diretamente pelos vários povos que fazem parte do nosso país, como os povos indígenas, negros, europeus e asiáticos. Língua portuguesa, Vitória Régia. A fotografia abaixo é do lago da nossa floresta estadual, o Horto. Neste lago, temos muitas vitórias régias. A vitória régia é uma das maiores plantas aquáticas do mundo. Com uma aparência exuberante, ela é nativa da região amazônica e tem folhas circulares, enormes, que podem alcançar até 2,5 metros de diâmetro. É uma planta que flutua, pois tem compartimentos de ar em seu interior. Os povos indígenas conhecem-na pelos nomes uapé, iapucacá, aguapé-açu, jaçanã, nampé ou irupé. Olha só, nessa fonte aqui, vocês podem entrar e vocês vão ter mais informações a respeito, tá? Dessa planta. Você lembra que estudamos sobre o horto no bloco 8? Você já foi até lá? Você conhece o horto? Sim ou não? Então, você vai responder aqui se você já conhece o nosso horto florestal. Agora, vamos conhecer a lenda da Vitória Régia. É a lenda da região norte do Brasil, mais propriamente no estado do Amazonas. Um dia, uma formosa indígena, chamada Nayá, se apaixonou pela lua. Ela a achava tão linda que queria alcançá-la. Corria, corria por vales e montanhas atrás dela. Porém, quanto mais corria, mais longe e alta a lua ficava. E ela acabava desistindo e voltando para sua aldeia. Uma noite, andando pelas matas, ao clarão do luar, Nayá se aproximou de um lago e viu nele refletida a imagem da lua. Ela pulou e mergulhou para tentar alcançá-la, mas acabou se afogando. Dizem que a lua ficou com pena dela e a transformou nessa linda planta chamada Vitória Régia, que floresce em todas as luas. Alguns povos indígenas a chamam de uapé, e contam que as suas pétalas só abrem à noite, para poder abraçar e refletir a lua. Então, aqui também vocês têm a fonte que vocês podem entrar pela internet, né, para ver mais a respeito dessa lenda.
Aqui nós temos a atividade para vocês pintar a Vitória Régia, ó. Então, vocês vão pintar bem bonitinho, né, da cor da Vitória Régia, olha aqui, ó, tá? As cores dela, e vocês vão pintar essa imagem. Leia a estrofe do poema sobre a Vitória Régia. Grave um áudio e envie para sua professora. Então, aqui nós temos uma estrofe, né, de um poema, ok? E vocês vão ler, tentar ler, né, mas grave o áudio para enviar para a professora, para nós sabermos como que está a sua leitura. Aí, aqui embaixo, quem acompanhou a sua leitura vai responder se você leu, não leu, ou leu algumas palavras. É muito importante que seja feita essa atividade, gente, e seja mandado mesmo para as professoras, ok? Para a gente poder avaliar como é que está a leitura da criança. Observe o texto e responda. O nome da planta da lenda é Rosa, Margarida ou Vitória Régia? O nome da indígena era Leia, Moana ou Nayá? Por quem Nayá se apaixonou? Pelo sol, pela lua ou por um cometa? Então, você vai responder com xizinho a resposta correta. Você conhece outras lendas? Sim ou não? Se não, pesquise para aprender e escreva o nome das lendas que pesquisou aqui. Peça para alguém ajudar você a escrever. Tá? Então, nessa linha aqui, você vai pesquisar, né, para aprender novas lendas. De que região do Brasil é esta lenda? Essa da Vitória Régia. Do norte, do sul, do leste ou oeste? Tem a informação lá em cima no texto. Conte essa lenda para outras pessoas e responda se gostaram ou não gostaram. Aqui ficou meio fora, né? Mas já conheciam ou não conheciam? Na hora de formatar, ele ficou um pouquinho fora aqui, tá bom, gente? Mas ó, já conheciam ou não conheciam? Com a criação desta lenda, os indígenas explicam como surgiu a Vitória Régia, que é uma mulher, uma pedra, uma flor ou uma estrela? Observe o texto e complete as frases usando as palavras se afogou, águas, indígena. Tá? Então, Nayá era uma o quê? Foi muito triste quando Nayá mergulhou, pois se afogou, né? E continua. Tem as palavras aqui para você continuar a frase. Vamos aprender sobre passado, presente e futuro na escrita? Nos textos escritos, muitas vezes, é possível descobrir quando o que está sendo contado aconteceu. Então, através da escrita, né, da maneira como foi escrito, dá para a gente descobrir se foi no passado, no presente ou no futuro. Vamos ver um exemplo aqui no passado. Algo que já aconteceu. Presente é algo que está acontecendo. E no futuro é algo que ainda irá acontecer. Então, veja os exemplos. No passado, Nayá se apaixonou pela lua. Então, apaixonou está no passado. No presente, agora a Vitória Régia está na água. Certo? Então, está na água, está falando no presente. Amanhã, a lua ficará na fase de lua cheia. Então, aqui, ó. Ficará no futuro. Ainda não ficou, não está. Ficará. Ok? Observe que algumas palavras nos ajudam a perceber se o que está escrito aconteceu no passado, no presente ou no futuro. Nas frases acima, estas palavras estão grifadas. Podem ser palavras que dão informações sobre quando aconteceu, como antes, depois, hoje, ontem e amanhã. Ou uma palavra que indica ação, que se chama verbo. Veja o exemplo.
Então, aqui, ó, o verbo. O que que é o verbo? É uma palavra que indica ação. Eu comi salada. Quer dizer, eu já comi. Então, está no passado. Eu como feijão. Né? Então, está no presente. Eu comerei uma laranja. Está no futuro. Então, o verbo comer, aqui eu comi salada, está no passado. Eu como feijão, está no presente. Eu comerei uma laranja no futuro. A forma como o verbo comer aparece ajuda a saber quando aconteceu, né? Quando aconteceu. Ao escrever comi, dá para saber que foi algo que fiz no passado. Ao escrever como feijão, é possível perceber que é algo que está sendo feito naquele momento. No presente, e por fim, comerei, é algo que eu ainda vou fazer, portanto, está no futuro. Você conseguiu entender? Sim, mais ou menos, ou não. Mas a gente ainda vai retomar isso, tá bom, gente? Não se preocupe tanto. Palavras com S, SS, C ou C cedilha. Na língua portuguesa, muitos sons podem ser representados por mais de uma letra, e existem diversas regras quanto ao uso dessas letras. As letras S, SS, C cedilha e C podem ter o mesmo som em muitas situações. Vamos começar a identificar quando usar cada uma. O S, no início da palavra. Por exemplo, sapo, tá? Sapo é o S no início da palavra. No meio da palavra, dinossauro. Olha aqui os dois S's. No meio da palavra. No meio da palavra também, o C cedilha, ó, praça. E o C com o som de S, com as letras E e I, cena. Podem ver que todos têm o mesmo som, né? Só que, dependendo da palavra, eu vou usar o S ou o C no início, SS e o C cedilha no meio da palavra. Nunca iremos iniciar uma palavra da nossa língua portuguesa com SS, nem com C cedilha, viu, gente? Ou é S ou é C, ok? SS, C cedilha, sempre no meio da palavra. Também temos o S e o C também no meio da palavra. Mas para iniciar é apenas o S e o C. Agora é sua vez. Complete as palavras abaixo com S, SS, C cedilha ou C. Então, aqui, ó, vocês têm essas lacuninhas aqui, né? Esses espaços. E vocês vão completar com S, SS, C cedilha ou C. Ai, professor, eu estou em dúvida, eu não sei. Olha só, aqui embaixo tem um banco de palavras, ok? Então, vocês olham aqui e vê o que se encaixa em cada um. Isso é para auxiliá-los, tá? E para vocês fixar mais, né, a respeito do SSS, C cedilha ou C. Projeto de leitura. Literatura de cordel. Vamos conhecer um pouco mais sobre a literatura de cordel? A literatura de cordel é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente do interior nordestino. O termo cordel é de herança portuguesa. Essa manifestação artística chegou ao Brasil já faz mais de 300 anos, mas adquiriu força mais recentemente, nos anos de 1930 e 1960. Muitos escritores foram influenciados por esse estilo, dos quais se destacam João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna e Guimarães Rosa. Principais características da literatura de cordel: tradição literária regional, gênero literário em versos, temas populares e da cultura popular brasileira, linguagem popular, oral, regional e informal. A forma mais habitual de apresentação da literatura de cordel são os folhetos, pequenos livros com capas de xilografura, que ficam pendurados em barbantes ou cordas.
Por isso surgiu o nome de literatura de cordel. Curiosidade: a xilogravura é uma técnica de impressão muito antiga, que consiste numa gravura na qual se utiliza uma madeira como matriz, possibilitando a reprodução da imagem gravada sobre o papel ou outro suporte adequado. Olha só, gente, tem também as fontes aqui para vocês poderem pesquisar melhor. E aqui, então, tem a lenda do Curupira em cordel, né? Em literatura de cordel. Então, vocês vão fazer a leitura, peça para alguém ajudá-los, ok? Para facilitar a leitura, inicie com a criança a leitura de palavras simples que estão em destaque, para ela conhecer o texto. Então, aqui, olha, temos umas palavras que estão em destaque, ó, em negrito, né? Então, para começar a leitura através dessas palavras, e depois fazer a leitura do cordel. Após a leitura da lenda do Curupira em cordel, uma sugestão de vídeo da lenda do Saci em cordel. Então, vocês entram aqui no site do YouTube, nesse link, para poder fazer a leitura, né? Ou ouvir a leitura do vídeo, tá? Do Saci em cordel. Para as crianças, para vocês responderem. Você conhecia a lenda do Curupira? Sim ou não? Você gostou da lenda do Curupira em forma de cordel? Sim ou não? Você já tinha ouvido falar em literatura de cordel? Foi fácil realizar a leitura? Aqui é para os familiares. Escrevam para as professoras quais são as dificuldades de leitura da criança. Então, é muito importante esse exercício de ler, tá, gente? Tentar ler, principalmente, né, as crianças que ainda não conseguem ler, tentar ler essas palavrinhas que estão aqui em negrito, tá, em destaque. Depois, as famílias podem escrever para as professoras, ok? Quais as dificuldades da criança. Geografia. Muitas lendas brasileiras são da região norte do Brasil. Pinte a região norte no mapa do Brasil. A região norte é a maior região do Brasil em extensão territorial e envolve 7 estados brasileiros. Então, aqui vocês vão ver o nome de todas as regiões do Brasil, tá? São 5. E aí vocês vão localizar a região norte e vão pintar. Veja bem, a região norte é a maior, tá? Leiam os nomes dos estados e pinte o mapa abaixo com as cores que se pede. Então, aqui, ó, vocês vão ver na região norte, os estados que compõem a região norte do Brasil, né? Que são 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E cada um, vocês vão pintar de uma cor. Por exemplo, o Acre. Onde está o Acre? Olha o Acre aqui, ó. Bem nessa pontinha. Vocês vão pintar de azul. Depois vocês vão achar o Amapá, o Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Ok? Localiza, né? Esses estados que fazem parte da região norte e pinta cada estado de uma cor. Matemática. Ordem crescente e decrescente. Quando contamos coisas que vão aumentando de quantidade, estamos contando em ordem crescente. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, né? E assim por diante. Para entender melhor, é como se estivéssemos subindo uma escada de números. Aí temos a ordem crescente. Então, aqui a menininha, ó, subindo, tá vendo? Ela está na ordem crescente. A ordem, ao descermos a escada, é a ordem decrescente. Olha o menininho descendo, ó. Então, ele está fazendo a ordem decrescente, ok? Ajude a Yara a colocar os números dos quadros em ordem crescente e decrescente. Então, veja bem, aqui, ó, ordem crescente. Então, ela começou com o 7, ó, o 7 já está riscadinho. O que vem depois do 7? Quais números desses aqui, ó? Ah, e o 203 que está aqui no topinho da escada, também já está riscado.
Então, o 7, o 203 já estão riscados. Vocês vão ver aqui, subindo. Destes números aqui, ó, crescente, qual é o próximo? Depois, tá? Não é 7, 8, 9, 10, não, viu, gente? Tem que seguir essa tabela aqui embaixo. E aqui a ordem decrescente. Então, nós vemos que aqui, ó, começou no 359 e vai baixando até o 3. Então, 259 e o 3 já estão riscados. Então, vocês vão fazer a ordem decrescente. Destes números aqui, qual é o menor que 359? Põe aqui. E depois, olha, veja bem, tem que ir olhando aqui, tá? Para poder fazer a atividade. Antecessor e sucessor. Você sabe o que são números antecessores e sucessores? Antecessor, dizemos que o antecessor de um número é aquele que é imediatamente anterior a ele. Quer dizer, bem antes, tá? Por exemplo, o número 3 é antecessor de 4. 2 é antecessor de 3. 1 é antecessor de 2. O 0 é antecessor de 1. E o 0 não possui um antecessor natural, porque depois começam os números negativos. Sucessor. Se o antecessor é o que vem antes, o sucessor de um número é aquele que vem imediatamente depois. Temos que 1 é sucessor de 0, que é 0, 1, né? Então, 1 vem sucedendo. 2 é o sucessor de 1. 3 é o sucessor de 2. 4 é o sucessor de 3 e assim por diante. Né? Então, é o que vem depois, tá? Então, 1 vem depois do 0. Então, ele é sucessor do 0, ok? E o 0 é antecessor do 1. Então, aqui nós temos, ó, o 5 é antecessor e o 7 é o sucessor do 6. Complete as tabelas com números antecessores e sucessores. Então, aqui, o que vem antes do 25? O que vem antes do 25 é o antecessor. E o que vem depois do 25? Esse é o sucessor, tá? Então, 24, 25, 26. E assim, vocês vão fazer em todos os quadrinhos. Lembra da tabuada? Vamos fazer alguma atividade utilizando a tabuada? Olha só, leve o saci até o cachimbo, contando de 3 em 3. E escreva os números no quadro. Então, começamos com 3. Mais 3, 6. 6 mais 3 é quanto? Coloca aqui, ok? E assim vai, até chegar no cachimbo. Os números do caminho do Saci são resultados da tabuada de qual número, hein? Pensa bem, ó, se é de 3 em 3, tabuada do... Agora, escreva a tabuada desse número no quadro abaixo. Então, vocês vão começar a escrever aqui a tabuada e colocar o resultado do número no qual nós fizemos aqui, ó. Tá? Então, presta bem atenção aqui no enunciado para vocês descobrirem, tá? Qual é o número aqui? Tabuada de que número? É facinho, hein, gente? Vamos treinar a multiplicação? Vamos praticar? Então, aqui é só multiplicar, ó. 7 vezes 2, tá? 3 vezes 3. 2 vezes 2. 3 vezes o 9. 6 vezes o 3. 8 vezes 9. E assim, esses daqui de baixo também. Lembre-se que já foi enviado para vocês a tabuada, tá? Então, se precisarem, podem usar para fazer aqui. Ah, como eu faço, professora? Eu vou lá na tabuada do 7 e vejo quanto é 7 vezes 2, tá? Ou vou na tabuada do 2 e vejo quanto é 2 vezes 7. É a mesma coisa. Descubra os números correspondentes aos personagens do folclore brasileiro na reta numérica. Então, veja bem, ó, aqui é o 30, aqui já pulou para o 32. O que seria esse aqui? 30,
32, 30 e... Aí continua a numeração, 35, né? Então, Curupira está em que casa aqui? Do 30 e quanto aqui, ó? 30, aqui é outro número, 32, né? 34, 35, 36. Ó, a professora até deu uma deixinha aí já, hein? E aqui também, ó, 50, só que aqui já muda, né? Não é mais de um em um, não. Aqui já muda, ó, 50, 53, né? Aí vai somando. Quanto que mudou aqui, ó? Do 50 foi para o 53, quanto que eu aumentei aqui? E assim sucessivamente até chegar no número da mula sem cabeça. Vamos ver quem tá craque aí, hein? Para fazer essa atividade. O boto cor-de-rosa também, olha só. Aqui é o 125, aqui já pulo para o 135. Então, de quanto em quanto esse risquinho aqui, ó, tá? Vai fazendo o número até chegar aqui no boto cor-de-rosa e coloca o número que ele está. Presta atenção que não é tudo igual, hein, gente? Aqui, ó, é de 1 em 1, aqui é de 3 em 3, é aqui. Ó, 5 em 5, ok? Faça as continhas de subtração. Então, aqui é só fazer a continha de menos, de tirar, tá? Facinho também. A Cuca tinha 24 colheres de pau para mexer o caldeirão, mas o Saci escondeu 14 delas. Então, quantas sobraram? Quantas colheres sobraram? Então, lembre-se que vocês vão armar a continha aqui. Que continha é essa, para eu saber? Se ela tinha 24, perdeu 14, né? Que conta eu vou fazer aqui? Lembrem-se que dezenas aqui, unidades aqui, tá? E as contas, sempre eu vou começar pela unidade, nunca pela dezena, tá bom? Aí coloco o resultado aqui. Se ela tinha 24 e o Saci escondeu 14, com quantas colheres ela ficou? Olha ela brava aqui, correndo atrás do Saci. Educação física. Aqui tem o tutorial do Balangandã. Então, as professoras mandaram para vocês, ó. Olá, terceiro ano, vamos construir juntos um brinquedo muito divertido? Ele se chama Balangandã. Vamos lá? Você vai precisar de uma folha de papel, sulfite, jornal ou revista, fitas de papel crepom, fita e tesoura. Aí vocês vão seguir o tutorial, ó. Aqui também tem no YouTube um vídeo ensinando, tá? E aqui tem a descrição de como fazer esse balangandã. É um brinquedo bem divertido, dá para você brincar na sua casa, ok? Pode fazer mais de um, brincar com um amigo, né? Faça bem colorido para ficar bem legal, tá? E você pode utilizar sacolas plásticas, caso não tenha papel crepom, ou adaptar algum material que tenha em sua casa. Use a criatividade. Tire uma foto para a sua professora. Então, vocês vão tirar foto e enviar, certo? Aí, após a atividade, responda as questões. Você conseguiu entender e realizar com facilidade o tutorial? Sim ou não? Você contou com alguma ajuda durante o tutorial? Alguém te ajudou a fazer o brinquedo? Sim ou não? Sentiu algum sentimento positivo, empolgação, felicidade, diversão ao realizar o tutorial? Quer dizer, ao fazer o brinquedo, né? Você se sentiu alegre, contente, brincou, se divertiu? Sim ou não? Em arte, a história do Saci Pererê. O Saci Pererê é um personagem muito travesso que se diverte fazendo brincadeiras com os animais e com as pessoas. De acordo com as histórias, as suas principais travessuras são fazer tranças no rabo dos animais durante a noite, esconder objetos como os dedais das costureiras, assobiar de maneira muito estridente para assustar os viajantes, trocar o recipiente de sal pelo de açúcar e distrair as cozinheiras para elas queimarem a comida. O Saci é o guardião das ervas e das plantas medicinais. Por isso, confunde as pessoas que tentam pegá-las, sem autorização.
Ele conhece as técnicas de preparo e sabe como utilizar as plantas para fins medicinais. A lenda garante que para capturar o saci-pererê, a pessoa deve arremessar uma peneira nos redemoinhos de vento. Dessa maneira, após capturá-lo, é necessário retirar-lhe o gorro para prendê-lo em uma garrafa. Acredita-se que o saci nasceu do broto de bambu, permanecendo ali até os 7 anos, e após esse período, vive mais 77 praticando suas travessuras entre os humanos e animais. Agora que já vimos um pouco sobre a lenda do saci, vamos fazer uma dobradura. Olha só, gente, que legal. Aqui, então, nós temos, ó, né, o formato, né, para fazer a dobradura, para fazer a carinha do saci. Então, vocês vão precisar uma folha cortada em um quadrado de 10 por 10 centímetros, lápis de cor, canetinha, guache, ou o que você quiser para colorir. E aí a explicação também tem no YouTube, nesse link aqui, tá bom? Aí tira uma foto e envie para a sua professora, tá? Aí você vai ter essa dobradura aqui, ó. Aqui, no caso, é um papel que já é vermelho de um lado e branquinho do outro. Por isso que ficou assim desse jeito. Mas você pode pintar, tá bom? Colorir, fazer bem legal essa atividade aqui, ok? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham também se divertido e aproveitado bastante as atividades. Qualquer dúvida, entre em contato com a sua professora, ok? E ela vai poder ajudar vocês nas dúvidas que vocês tiverem, certo? Então é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.